E aí, será que você, gestor, precisa de gerenciamento de processo na sua carreira, na sua empresa ou no seu setor que você gerencia hoje? No vídeo de hoje você vai conseguir responder essa questão e, respondendo sim, eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir. Vamos lá. Olha só, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente de conteúdo. Eu vou juntar muitos conteúdos, fazer muita referência a outros vídeos, porque na minha cabeça ficou assim: poxa, o que que a pessoa que não conhece ao todo o gerenciamento de processo, como é que ele avalia? Como é que ele sabe se precisa implantar ou não? Será que só me capacitar ou não? Então, a ideia desse vídeo de hoje é para você poder se responder essas questões. Eu preparei um roteiro para levar você a pensar dessa forma e a decisão é sua. Ó, então, para esse objetivo, né, eu separei assim, ó, primeiro, o que que é gerenciamento de processo? Se você já assiste vários vídeos no meu canal, eu não vou ficar repetindo muita informação. Eu vou falar o mínimo necessário para quem não assistiu, mas vou fazer referência a outros vídeos que trabalham com mais calma esses conceitos. Mas hoje eu quero que, antes de fazer a pergunta se eu preciso ou não do gerenciamento de processo, eu quero caracterizar bem isso, para que você não precise ficar lembrando ou reassistindo vários vídeos. Segundo, eu vou provocar uma autoavaliação. Eu vou dar parâmetros para vocês poderem se avaliar, vocês mesmos. Eu vou falar o que que é uma boa gestão, o que que é uma gestão média, tal, e você vai poder se identificar e olhar e falar, poxa, eu estou bem já, ou não, eu preciso melhorar, eu estou no meio do caminho. Aí sim, com isso pronto para você responder, eu vou mostrar como, que tipo de perguntas você tem que se fazer e depois, ou através de comentários, ou você consegue a resposta sozinho, né? Você vai avaliar que rumo que você pode tomar, que momento que é, quando que eu devo começar a implantar de forma concreta o gerenciamento de processos. A quarta questão, eu vou falar de uma coisa que às vezes dá vontade de esconder, né? Mas que na prática é o que torna o gerenciamento de processo um pouco mais lento para ser implantado, ou um pouco mais difícil. Eu costumo falar assim, olha, a parte técnica ela é simples, né? Agora, implantar significa mudar atitudes, mudar comportamentos seus e da sua equipe. Aí é que tem que tomar um cuidado para que isso não volte atrás, para que ele aconteça de forma eficaz e que não retorne mais. Por último, eu vou apresentar o que a melhor gestão pode ajudar você. Nós temos alguns treinamentos, mas especificamente nós temos um treinamento que, se a resposta for sim, eu estou oferecendo esse projeto para você avaliar, né? Vou falar um pouco sobre ele e vou dar caminhos para você pesquisar um pouco mais também. E por último, considerações gerais. São poucas, mas eu quero fazer no final alguns comentários que eu faço em outros treinamentos, mas eu acho que é oportuno repetir eles aqui, tá? Eu estou gravando aqui fora de hora, mas eu me encaixei aqui no começo para falar o seguinte, olha, eu tenho uma surpresinha. Quem ficar até o final, eu vou ter um brindezinho legal, um brindezinho não, desculpa. Para quem quer implantar gerenciamento de processo, um super brinde para você te ajudar a avaliar como está teu gerenciamento de processo. Mas fica com a gente até o final. Um abraço. Vamos lá, então, começando. Gerenciamento de processo. Ó, se vocês já assistiram, eu sei que vocês vão lembrar, mas eu vou falar assim, olha, existe um guru brasileiro, um guru de nível internacional hoje, mas o Vicente Falcone Campos, que ele fala assim, olha, um bom gestor, para ser um gestor, ele precisa ter competências de liderança, competência técnica da área, não precisa ser o melhor técnico, mas tem que ter afinidade, tem que conhecer um mínimo, e capacidade de gestão, e dominar práticas de gestão. Eu falo isso em muitos vídeos e até como depoimento próprio, que liderança e técnico, dificilmente a gente esquece de pensar nisso, de desenvolver isso, né? Agora, prática de gestão, eu vou falar por mim de novo, mas eu sei que muita gente não dá atenção para isso. E às vezes se preocupa em estudar coisas mirabolantes que estão na crista da onda e tal, mas não olham para as suas reais necessidades. Então, o que são essas práticas de gestão? Eu peguei esse ponto aqui para a gente começar a caminhar para o gerenciamento de processo. Aqui cabe uma ressalva: a melhor gestão ela foi criada para capacitar e ajudar a implantar práticas de gestão. Essa é a missão da melhor gestão. Então vamos falar assim, ó, de que gestão nós estamos falando? Vamos dar uma visão geral, rápida, e falar assim, as principais práticas gerenciais que qualquer gestor, que qualquer empreendedor
de qualquer segmento da economia, de qualquer porte que seja a sua empresa, ele tem que dominar. Esse é meu propósito, é mostrar para você que as práticas que estão aqui, eu tenho muito mais coisas, mas as que estão aqui é o mínimo para você se candidatar a ser um gestor de sucesso. Tá? Lembrando, aqui eu vou falar das práticas, mas eu tenho que ser um perfil de líder, desenvolver minha capacidade de liderança e estar aberto para conhecer tecnicamente o processo que você gerencia. Então, vamos falar assim, olha, uma demanda que qualquer empresa tem, qualquer organização humana tem, é manter processos estáveis e promover melhoria contínua. Eu não posso ter resultados imprevisíveis, senão eu não consigo gerenciar. E para isso, a ferramenta, a prática gerencial que eu tenho é o gerenciamento de processos. Se você já ouviu outras, ela apareceu como TQC no Japão, como gerência da rotina no Falcone, tem diversos. Eu acho que eu tenho que adotar um nome que não mude ao longo do tempo. Então, eu tenho que saber gerenciar processos. Esse é o mínimo de que cada gestor tem que fazer. Tá. Segundo, é trazer a equipe para junto de si e manter a tua equipe motivada, comprometida com a gestão da empresa. Eu não faço gestão sozinho, eu tenho que ser líder e não chefe. Tá? Então, eu preciso ter gestão de recursos humanos. Só isso está suficiente? Não, eu preciso ter, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu preciso ter a capacidade de levar meu processo a ser cada vez mais competitivo. Aí não é comigo mesmo, aí é com o mercado, frente ao cliente. Então eu preciso ter a capacidade de planejar estrategicamente minha empresa, estabelecer visão de futuro e fazer a empresa caminhar para onde eu acho que é mais oportuno de disputar o mercado. E terceiro ponto, ou um outro ponto, é eu ter a capacidade de levar meu gerenciamento de processo em direção àquela visão de futuro. E aí eu vou usar desdobramento de diretrizes que eu chamo de gerenciamento por diretrizes. Se quiser chamar de Bell Scorecard, OKR, administração por objetivo, eu vou chamar de gerenciamento por diretrizes. Então, só que dessa visão geral, o objetivo hoje é eu preciso de gerenciamento de processo ou não. Então, nosso foco vai ser nessa base da pirâmide, tá? Vamos lá, assim, ó, eu vou pegar exemplos, né? E aqui eu acho que eu tenho... Acho que eu vou passar daqui a pouco, mas assim, ó, eu gosto de ver o seguinte, para a gente explicar o que é gerenciamento de processo, pense num empresário, ou que se for você, ou pense num gestor, se for você também, que forma uma empresa, tá? E aí ele acha que pode atender o cliente, que precisa ter alguma demanda, que ele acha que pode pegar o fornecimento de material, informações, processar, executar processo. Eu não vou me ater muito a definições acadêmicas, né? Mas eu pego um material, eu pego farinha de trigo e sal e ovo e misturo e faço diversas etapas e entrego o pãozinho. Então, o empresário, ele quando nasce, ele precisa ter resultado. Então, vamos chamar por enquanto de reloginho que meçam a lucratividade. Se ele não medir de forma consistente, ele tem pelo menos assim, está faturando mais ou gastando mais, no mínimo. Então vamos chamar esse reloginho assim, um medidor de desempenho que ele tem. Tá? Então, por exemplo, lucratividade, pode ter mais. Então, dessa explicação que eu estou passando é o seguinte, ó, o empresário é um gestor de processo. O empresário precisa dominar a prática gerencial de gerenciamento de processo. Mas aí, só ele então resolve? Não, vai chegar uma hora que ele vai crescer e vai falar o seguinte, olha, eu não estou dando conta de tudo, eu vou contratar um gerente comercial, um chefe de vendas, e ele vai cuidar de uma etapa do processo. Tá? Eu vou fazer isso em outro momento e vou falar assim, olha, só que esse cara de vendas, ele tem que contribuir com lucratividade, mas ele pode, e aí nem sempre a empresa faz isso, mas para gerenciar o processo dele, que é uma etapa do processo do empresário, ele pode e deve ter seus reloginhos também. Por exemplo, um cara de vendas pode ter percentual de acerto de previsão de vendas. Ele tem que vender cada vez mais? Tem, mas também se ele vender mais sem ter previsão, ou se ele vender menos do que ele falou que ia vender, bagunça todo o resultado da lucratividade da empresa. Então, ele pode ter, por exemplo, percentual de acerto de previsão, percentual de pedidos errados, quantas vezes devolve o produto porque o pedido foi errado, tá? Isso pode acontecer também com uma pessoa da área da produção e em diversas áreas, dependendo do porte da empresa em diversos níveis, né? Por exemplo, a parte de logística de entrega. E todos eles deveriam ter seus indicadores. Por exemplo, logística,
custo por unidade entregue. Como é que eu estou planejando para entregar para não custar muito caro, para não comer a lucratividade da empresa. Então, de novo, por que eu estou usando essa figurinha aqui? Olha, chefe de vendas, gerente de vendas, diretor de vendas, seja o que for, ele tem que dominar a prática de gerenciamento de processo. Então, por enquanto, eu não sei direito o que é gerenciamento de processo, mas sei quem que deveria estar dominando isso. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar aqui a figurinha e lembrar que essa divisão pode ser em mais de 2 níveis, pode ser 3, dependendo do porte da empresa. Então, cada pessoa que ficar responsável por uma equipe, tenha organograma ou não, ele vai gerenciar processo, então ele pode e deve usar prática gerencial de gerenciamento de processo. Só para a gente não falarem que eu não comentei, o que é então gerenciamento de processo? É uma prática que ajuda o gestor, todos os gestores, aqui todos não é toda a empresa, todas as pessoas que são gestores de uma caixinha fictícia, real ou não do organograma, para que eles possam estabilizar seus processos. Vamos pensar que estabilizar aqui é fazer esse reloginho variar dentro de uma faixa aceitável, né? Para não ficar que nem um louco variando. Mas além de estabilizar o processo, ele tenha condições com a equipe dele de fazer esse reloginho melhorar de vez em quando, ou quando ele mesmo se propuser uma meta, ou quando vier uma meta externa. Então, gerenciamento de processo é uma prática gerencial para ser usada por todas as pessoas que são gestores de equipe, que visa estabilizar e melhorar continuamente. E eu vou colocar uma coisinha a mais aqui nessa definição, que é o principal ganho do gerenciamento de processo, que é para ele poder, com isso, delegar os processos. Para ele poder, com isso, passar para a sua equipe, para que eles executem o dia a dia, corrijam os pequenos problemas que aparecem no dia a dia, e que eu, gestor, tenha tempo para pensar nas outras questões estratégicas, recursos humanos, estão lembrados, né? Então, só antecipando um pouquinho, se eu não tenho isso, não me sobra tempo para fazer mais nada. Aí fica no apagar incêndio. Então tá, gerenciamento de processo é isso. Estamos seguindo o roteiro de caracterizar o que é o gerenciamento de processo primeiro. Aqui, um outro conceito que eu achei importante é a gente falar do método PDCA. Também não vou entrar em detalhes, se você nunca viu, eu vou indicar aqui, provavelmente já está aqui. Está aqui, vou colocar no card aqui em cima e na descrição também. Outros vídeos que eu tenho que trabalham com mais calma. Se ficar confuso a forma que eu falar agora, volta lá depois, em outro momento, e assiste esse vídeo que eu vou falar com mais detalhe. Então, o método PDCA vem do Plan, Do, Check, Action. Não vou entrar em detalhes, senão eu começo a falar tudo de novo, tá? Mas para praticar o PDCA na minha empresa, no meu setor, eu tenho 3 práticas gerenciais. Então, o PDCA ele pode ser aplicado a várias coisas, mas ele pode ser aplicado também ao gerenciamento de processo. E para fazer gerenciamento de processo na minha área, no meu setor, nos meus processos, eu vou ter a prática de padronização. Com certeza vocês já têm algumas coisas de padronização, quando eu tenho uma receita do pão, quando eu tenho um critério de compra. Então, padronização para fazer o P e o D e treinar as pessoas para praticar o PDCA de forma concreta. Eu preciso ter alguns indicadores, né, que me permitam saber se o padrão está funcionando ou não. O padrão é para que a coisa funcione. Mas como nem tudo é perfeito, o indicador serve para dizer se o padrão está sendo suficiente. Se as pessoas estão executando de acordo com os padrões ou não. E por último, para praticar o A do PDCA, eu tenho ferramentas de ação corretiva. Tem vários vídeos aqui, não vou colocar, mas de análise de falha, de ver e agir, que são as práticas que a gente tem para fazer ação corretiva. Tá, então assim, ó, eu posso começar a pensar, eu tenho PDCA na minha área ou não? Mas para ajudar você a pensar nisso, eu vou fazer uma coisa que ao longo do tempo, ó, com as equipes que eu trabalhei, a gente foi desenhando, vamos tornar isso aqui um pouquinho mais real para a pessoa. E aí nós fizemos o seguinte, assim, olha, se você é gestor de um processo, é dono de um processo, para você avaliar se você está praticando, já está fazendo PDCA ou não, porque tem muita coisa às vezes que é intuitiva, tá? Então você pode estar fazendo sem estar chamando de PDCA. Então a gente fez uma figurinha assim, ó, um checklist. Olha, se você, na sua área, com a sua equipe, você tem seus processos mapeados, as tarefas críticas identificadas e bem padronizadas,
você já faz a padronização na sua área. Olha só, eu tenho o meu processo, não está na cabeça do pessoal, está bem mapeado, todo mundo participou, sabe quais são as etapas, sabe quais são as etapas que sempre tem etapas que dão mais dor de cabeça ou não, e eu não preciso padronizar tudo, eu tenho que padronizar as que me dão mais dor de cabeça. Então, se elas estão bem padronizadas, se eu tenho isso, ok, parabéns. Se não tem, você tem uma oportunidade enorme para melhorar teu processo, que é fortalecer o PDCA, que eu já comecei a implantar ou não tenho nada ainda. Tá? O D do PDCA, se eu tenho com isso um processo rotineiro de treinamento e conscientização da minha equipe, pessoas novas que entram, pessoas que estão há muito tempo sem treinar, eu volto e, além de treinar, eu conscientizo do porquê que tem que ser feito isso. Se eu, na minha área, de vez em quando, eu pego uma etapa crítica que foi padronizada e faço uma auditoria de padrões, que é eu como chefe, estou frisando eu como chefe, que empresas grandes normalmente acabam delegando isso para outras pessoas, que eu não acho correto. Então, se eu tiro de vez em quando um procedimento, uma etapa crítica padronizada e vou lá com o meu funcionário que eu conheço e vejo se ele está fazendo bem ou não, não é para chamar atenção. Às vezes é para perceber que ele descobriu um jeito melhor de fazer, mas não registrou. Então, eu vou sempre estar acompanhando. E com isso, eu promovo melhoria dos meus padrões. Meu padrão não é eterno, ele é melhorado continuamente. Eu estou cumprindo o D do PDCA. Se eu não faço isso ainda, são pontos de melhoria. Lembra o que a gente falou, né? Eu estou passando uma forma de você falar, poxa, isso eu já faço, poxa, então não preciso de gerenciamento de processo, eu já tenho. Ou várias coisas aqui são sensatas que o Marco está falando e eu não tenho ainda. Então, só para a gente fechar o circuito, se eu tenho indicador em todos os processos que estão sobre meu comando, né? E se eu tenho também uma coisa fundamental no gerenciamento de processo, né? Que é um gerenciamento visual e o mais em tempo real possível, ou seja, eu tenho quadros, né, digitais ou não, ou quadro branco na parede, que me mostra qual foi o resultado desse turno, qual foi o índice de refugo desse turno, qual foi o percentual de atraso na entrega dos produtos. Então, todos os indicadores que fazem parte, que você tem responsabilidade e autoridade, estão sob controle. Se eu faço isso, eu tenho gerenciamento de processo. E por último, se eu com a minha equipe atuo sistematicamente na causa do problema, eu estou pegando só pontos que são os pontos mais fáceis da gente falhar, tá? O que é atuar na causa do problema? Atuar no problema é apagar incêndio. Eu tenho que fazer. Agora, o que eu tenho que fazer, e às vezes eu esqueço, né, ou deixo para lá, é descobrir por que houve aquele incêndio e atuar sistematicamente na causa para que aquele problema provocado por aquela mesma causa não volte mais a acontecer. E se eu também consigo gerenciar de forma que tudo que eu identifico a causa e proponho uma solução, eu realmente implante, porque só planejar e dar prazo não resolve, eu tenho que realmente implantar para poder corrigir o meu problema. Então, se eu tenho isso, eu tenho gerenciamento de processo. Então, essa figurinha serve de um checklist para você começar a responder a questão se eu pratico gerenciamento de processo ou não. E eu não estou enfatizando, mas o ciclo PDCA, ele é eterno. Você corrige uma vez, continua executando, dá certo, de repente volta a não dar certo, entra uma matéria-prima diferente. Então, adotar o PDCA, eu com padronização, indicador de desempenho e ação corretiva, eu consigo colocar em prática a filosofia ou o método PDCA. Vamos lá. Assim, ó, eu mostrei o meio, o que você tem que ter para dizer se faz o gerenciamento de processo ou não. É uma boa, mas eu vou te falar, é uma boa prática de avaliar se você tem ou não. Mas eu vou te falar agora o resultado esperado que você tem que ter com isso. Aí fica mais fácil de você não ser muito perverso nessa autoavaliação ou muito bonzinho contigo mesmo, tá? Então, eu também tenho uma figurinha, deixa eu ver se vai aparecer aqui, acho que vai. Eu vou indicar um vídeo também para vocês verem esse assunto com mais calma. Que eu falo o seguinte, assim, olha, essa figurinha foi empírica, a gente foi fazendo na prática. Eu tenho 4 estágios, qualquer gestor de processo, ele pode estar em 4 estágios distintos em relação a usar a prática de gestão. Vamos lá, esses estágios são, um primeiro estágio, aqui eu simulei um indicador qualquer, né? Nesse caso, semanais, eu monitoro ele por semana e aqui tem uma faixa de 0 a 40% do percentual entregue fora do prazo. Mas é didático, qualquer indicador. O estágio 1 é quando eu gerencio diariamente a entrega no prazo
mas sem indicador nenhum. Então, estágio 1 é o que mais acontece. Eu estou tocando, o cliente percebe que está atrasando, reclama, tal, mas eu não tenho indicador nenhum. Então, esse é um primeiro estágio do gestor. Segundo estágio é quando ele descobre o gerenciamento de processo e fala, pô, eu vou colocar indicadores. Então, ele coloca indicador e ele percebe que, pô, consigo saber o quanto está, muito melhor que estágio 1, mas eu estou percebendo que ele também está fora de controle. Eu não posso garantir que no dia seguinte, aqui, apesar de ter dado perto de 10, aqui já deu 30 de novo. Então, é o estágio 2, onde eu tenho indicadores, mas o processo está fora de controle. É muito melhor que o estágio 1, mas ainda bagunça a empresa, para ela bagunça o teu processo e impacta na empresa, para ela ter previsibilidade, para ela garantir que vai ter recursos para comprar a matéria-prima que precisava e tudo mais, né? O estágio 3 é o mesmo gestor, tá? Até eu vou indicar o vídeo daqui a pouco e já falo para vocês ali o nome do vídeo. O estágio 3 é quando eu, com a minha equipe, começo a descobrir quais são as causas do problema, método PDCA, já vou enfatizar também, e consigo ter previsibilidade no resultado. Então, estágio 3, eu consigo domar o processo, eu não sei exatamente o dia de amanhã, mas ele vai continuar dentro dessa faixa de pontos aqui, ele é previsível. E o estágio 4 é o que vai ser exigido na prática, quando você tiver esse processo sob controle, ou você mesmo, ou o teu chefe, ou o cliente, é impor uma meta, né? Aí sim, olha, tá legal, parabéns, você está controlando o processo, mas em torno de 15%, 15 a 20% de entrega para atraso, eu perco o cliente. Então, para fechar nossas contas, eu tenho que baixar no mínimo aqui para 10%. Então, o estágio 4 é quando você, com a tua equipe, olhando o processo, utilizando o PDCA, você consegue melhorar teu processo e manter estável ainda e dentro da meta. Com isso, para a gente não se avançar demais, eu gosto de falar assim, olha, eu tenho um vídeo que chama Função do Gestor, que a função do gestor, tirando um exemplo lá do Joseph Juran, que ele fala assim, a função básica de um gestor é ter a capacidade de manter um processo sob controle e melhorá-lo continuamente. Então, eu estabilizo, melhoro, mas eu consigo estabilizar aqui em cima, eu melhoro e continuo assim sempre. Ou se for melhor para baixo, que nem esse caso, pode ser isso, tá? Com essa figura, eu tenho certeza que vocês já estão pensando, mas eu posso agora... desculpa. Isso daqui é método PDCA na veia, tá? Para chegar a esse ponto, não é só bom senso, é método. É saber, é aquele checklist que nós acabamos de passar. É ter padronização, ver quando ela funciona, medir com o indicador, atuar corretivamente para que o problema não volte a acontecer. Então, isso é método PDCA na veia. Tá? Aqui, ó, nessa figura, de novo, para a gente poder responder, preciso de gerenciamento de processo na minha área ou na minha empresa. Aqui, desculpa, eu tenho um vídeo no meu canal, 50 minutos, falando só dessa trajetória do gestor. Aí com mais calma, com mais paciência, tá um vídeo bem legalzinho também, mas essa figura foi feita para aquele vídeo lá, eu estou pegando emprestado. Então, com isso, o que acontece? Eu vou separar em dois blocos aqui. Não tem indicador, ou tem indicador que mostra que está fora de controle, ou seja, eu vivo apagando incêndio e eu sei por que eu estou apagando incêndio, isso não é gestão. Isso normalmente você consegue saber se você está nessa faixa ou pelo indicador, ou porque vive apagando incêndio, sobrecarrega a equipe, porque quem executa ou apaga incêndio é a equipe, gera desmotivação, não alcança as metas, sofre pressão, vive estressado, ansiedade, às vezes até depressão, que infelizmente é uma coisa que está muito presente, mas que eu garanto, a boa gestão tem uma relação muito forte com você ter melhor qualidade de vida, né? Então, isso daqui não é gestão. Então, é outro critério para você poder falar assim, olha, se eu estou aqui, a resposta é eu preciso de gerenciamento de processo. Agora, se eu estou aqui controlando o processo com a minha equipe, conseguindo reduzir, manter de novo, isso aqui você é um baita gestor. É esse o propósito da melhor gestão. Se você já estiver aqui, venha conhecer a gente para ser parceiro, para a gente poder trabalhar junto. Se você não estiver aqui, a melhor gestão pode te ajudar a chegar nesse ponto. O que é esse ponto? É você ter processo sob controle, é você ter metas batidas sistematicamente, ter melhoria contínua sempre, né? Manter
Às vezes até você nem tem a meta, mas a tua equipe pede por meta. É um vício. Tá? Isso é real, tá, gente? Eu vou falar, tem mais um exemplo aqui, ó. Equipe comprometida. O gestor que consegue levar uma equipe de uma situação do estágio 1 para o estágio 4, a equipe vai estar altamente comprometida com ele. E a liderança dele vai ser violentamente reforçada porque esse gestor sabe o que faz. Ele lidera bem a equipe. Melhor qualidade de vida, isso é essencial. Para quem está na labuta há muito tempo, sabe o quanto que dores de cabeça, apagar incêndio o tempo todo, correr atrás do rabo, né, como dizem, baixa a tua qualidade de vida, tu e da tua equipe. E por último, o principal objetivo, que não adiantaria nada se não tivesse isso, é aumentar a lucratividade, ser mais competitivo, né, poder fazer melhor que os concorrentes. É esse o objetivo de cada empresa nesse mundo capitalista, mas mesmo que não seja capitalista, uma ONG, ou seja o que for, eu sempre tenho metas. A meta às vezes pode não ser o lucro, mas eu vou ser mais competitivo, cada vez mais. Tá, então com esses dois critérios, deixa eu voltar aqui rapidinho. Com esse critério, que é o que eu faço no dia a dia, e mais esse aqui, que resultado eu estou alcançando no meu dia a dia, você consegue falar assim, olha, eu preciso do gerenciamento de processo. Eu vou só reforçar isso com algumas questões aqui e falar o seguinte, eu fiquei encurtando muita coisa, né? Mas assim, ó, eu tenho um outro vídeo, vou deixar no card, vou deixar na descrição, os 7 ganhos que só os bons gestores, né, que seguem aqueles 4 estágios vão alcançar. Resultado, eu vou citar rapidamente, resultados previsíveis, já falando, né? Melhoria contínua, já falando, também tem a capacidade de fazer o indicador melhorar continuamente. Equipe comprometida é fundamental, ou seja, eu viver apagando incêndio, a empresa, eu não queria parar para fazer relatos próprios aqui, mas espero que vocês enxerguem isso assim, ó. Gestor que vive apagando incêndio, ele não lidera a equipe, ele desmotiva a equipe, né? Tá, delegação dos processos, talvez o principal ganho do gestor é conseguir delegar o processo, inclusive ter pessoas que possam assumir a função dele o dia que ele for promovido ou remanejado para outra área. 5 pontos, quinto ponto, né? Lembra da pirâmide? Eu conseguindo delegar o gerenciamento de processo, eu tenho tempo para fazer questões estratégicas, desenvolver novos produtos, pensar em novos processos, cuidar melhor de recursos humanos. Isso é o gestor estratégico. É o que consegue sair, né, se desvencilhar do gerenciamento de processo. Deixa eu falar uma coisa que eu não coloquei nenhuma figura, acabei esquecendo. Tem um critério que é fácil de ver, um critério mais rápido, para você avaliar se precisa dos ganhos do gerenciamento de processo. Olha só. Pense, seja qual for sua função, tá? Empresário, gestor de grandes empresas, pequena empresa, o que for. Pega a tua última semana de trabalho, de rotina, e tenta fazer um cálculo rápido de quanto tempo você gastou do seu tempo disponível, do seu tempo dedicado ao trabalho, que às vezes não é só 8 horas, né? Quantos por cento você dedicou a fazer uma coisa para corrigir um problema que aconteceu 1 hora atrás, 1 dia atrás, 1 mês atrás? Deixa eu ser mais explícito assim, ó. Corrigir um problema que aconteceu semana passada e eu estou tendo que refazer um produto porque teve um defeito ou entregar um relatório, o que for, isso é o famoso apagar incêndio. Então, nessa tua conta de cabeça, pensa assim, pô, o que eu fiz hoje o dia todo, uns 20% foi para corrigir um problema de ontem, né? Se for na faixa de 20%, aí é um número empírico, assim, vai uma coisa. Se for na faixa de 10%, 20% para resolver problemas que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram, você está num nível muito legal de gestão, como gestor. Agora, se você começa a gastar mais de 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, às vezes 100%, tem gente que às vezes me responde 120%, que ele vive a maior parte do tempo dele resolvendo pepino. E pepino é aquilo que não deveria ter acontecido. Aí é um ótimo parâmetro para falar assim, olha, a principal ferramenta que pode te ajudar a mudar essa realidade e tornar a tua empresa mais competitiva é o gerenciamento de processo. É você se tornar um gestor estratégico. Voltando aqui, então, um 6º ganho, aí eu vou falar para o empresário, mas vou falar para você que é gestor também, tá? É oportunidade de crescimento. Você, empresário,
você vai desenvolver pessoas para que elas possam crescer e assumir novas funções dentro da sua empresa que deverá estar crescendo também. E você, gestor, se teu empresário, né, não está vendo vantagem no gerenciamento de processo, se abraça com ela, porque um dia, ou dentro dessa empresa ou em outra empresa, você vai ser reconhecido, você vai ter capacidade de se adaptar a qualquer negócio novo, porque você domina práticas de gestão. De novo, aqui saiu, eu já falei disso daqui, você garantir sobrevivência da empresa. Hoje é questão de sobrevivência. Dependendo do segmento que você está, se for competitivo, você não pode se dar o luxo de viver apagando incêndio. Tá, eu iria com isso fechar assim, olha, então eu considero que eu consegui caracterizar para vocês o que é gerenciamento de processo, o que você deveria estar fazendo, poderia estar fazendo, que tipo de resultado você alcança. Então isso daí te ajuda a ver você se posicionar. Eu vou frisar aqui, não sabia se devia encaixar isso ou não, mas vou frisar assim, olha. As técnicas todas que eu falei ali são fáceis. Se você acompanhar meu canal, se inscrever no meu canal ali, por favor, se inscreva, que eu estou lançando vídeo toda semana, né? Vocês vão gostar ali, é um assunto bem focado para o gerente. E o que é difícil implantar o gerenciamento de processo, ou implantar qualquer que seja a tecnologia nova, é justamente a capacidade de resistência, de reação à mudança que cada ser humano tem de forma diferente. Então, de novo, eu tenho um vídeo que trata só disso, eu vou resumir muito para a gente não perder muito tempo aqui, que é duas características, né, de resistência à mudança. Uma eu vou citar aqui de forma resumida, a outra eu não vou falar, mas não precisa para entender esse vídeo, mas fica a sugestão aqui no card e na descrição, o fator humano no gerenciamento de processo. Tá, vou deixar a nossa figurinha aqui, vocês já conhecem agora, e vou falar o seguinte, assim, ó, mudança, eu costumo brincar assim, é morro acima, não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Eu adquiri um novo hábito, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que abandonar o hábito anterior que eu achava que estava dando certo e mudar. Então eu faço simbolicamente representado por uma montanha e desafiadora para subir, né? E esse subir significa, se eu estou com a minha equipe, vou exagerar, nem todo mundo está tão longe assim, mas vamos supor, se eu estou com a minha equipe sem praticar nada do gerenciamento de processo, estou no estágio 1 aqui, né, a mudança que eu quero é levar a minha equipe para alcançar aqueles 7 resultados, a chegar nesse topo aqui, que seria o ápice da mudança. O ápice aqui é estar com o gerenciamento de processo implementado. E só que levar isso daqui para cá, primeiro, a existência não é só da tua equipe, a existência é tua também. Você vai ter que ser convencido, muitas vezes se autoconvencer de que isso é bom. Eu estou só dando um V0 aqui, né? E levar a tua equipe daqui para cá é uma mudança tremenda que vai exigir, né, esforço, né? Eu estou querendo mostrar que... outra coisa importante aqui que frisar. Se você tem uma empresa com 50 funcionários e você está aqui na base da montanha e quer chegar lá no topo com a tua equipe gerenciando bem o processo, nós estamos falando de um processo que vai pelo menos 1 ano. Marco, é muito tempo, mas estou sendo bem sincero, você não muda pessoas, você mesmo mudar, você vai ter que provocar, fazer muito teste, testar, falar, pô, o indicador é bom, eu vou continuar, pô, o indicador não foi uma experiência muito boa, eu vou mudar esse indicador. Então é um processo de aprendizado e que leva, se for uma empresa de 300, 400 funcionários, coloca aí no mínimo 2 anos para fazer tudo isso acontecer. Então tem um processo aqui que exige, né, para colocar todo mundo, e nem todo mundo vai no mesmo nível. Nesse vídeo aqui eu falo um pouco dessa diferença entre as pessoas, né? Eu vou precisar passar pela etapa. Aí aqui no outro vídeo eu explico melhor. Toda mudança que o ser humano tem que passar, ele tem que passar obrigatoriamente por adquirir conhecimento, praticar, chegar ao ponto de eu estou consciente de que essa mudança é boa, mas eu não mudei ainda, eu continuo gerenciando sem indicadores, por exemplo, tá? Para até um dia chegar a ponto de, individualmente dentro da empresa, um gestor ou outro vai estar aqui no patamar de gerenciando com gerenciamento, com todas as práticas do gerenciamento de processo. E depois, quando eu chego com a maioria aqui, é o que eu quero, é o grande objetivo. Então, esse processo é meio longo e vai exigir 2 coisas fundamentalmente. Uma é liderança, sua na sua equipe, né, do seu diretor, se você estiver na equipe de alguém. Sempre que você for gestor, vai exigir uma certa liderança tua. E vai exigir uma coisa,
não é que vai exigir, mas existe uma metodologia para fazer isso. Eu já vou falar mais sobre ela, mas a metodologia te ajuda a errar menos. Se você tiver alguém que te ensine, um livro que te ensine, um curso, uma consultoria, tal, não veja, eu vejo o serviço de treinamento, consultoria, curso online, o que for, é uma forma de diminuir a quantidade de erros que você vai cometer, tá? Então, essa liderança e metodologia, aí eu chego no ponto que eu queria, que é assim, ó, a melhor gestão vem se preparando ao longo dos anos para, se você responder quero implantar, nós temos treinamentos online, além do YouTube, né, os gratuitos, que vão te ajudar nesse roteiro. E aí que eu queria aproveitar para você ter em mente, poxa, eu quero fazer, eu queria falar um pouquinho desse projeto nosso, que é o Gestão Simplificada. Resumidamente, também, para a gente não ficar uma hora aqui, é assim, ó, existe desde esse modelo que a gente trabalha, que é a melhor gestão trabalho, é o modelo japonês, é o antigo TQC, Total Quality Control, ensinado lá no Japão pela JUSE, onde eu tive a oportunidade de participar de treinamento e trazido para o Brasil. Quer dizer, lá eles desenvolveram a metodologia, implantaram nas empresas dele, não é um processo natural, foi um processo suado, e criaram um roteiro, eu não vou entrar em detalhe dessa figura, mas que mostra o passo a passo dessa metodologia para implantar. O Falcone foi para lá, patrocinado por um projeto brasileiro, trouxe para cá, eu trabalhei como multiplicador, trabalhei em empresas, fiz mestrado nessa área, tudo, e pegamos essa metodologia, que é bastante técnica, assim, mas que é um passo a passo para minimizar o erro, para acelerar o processo de implantação, e transformei, já foi minha empresa, até aqui não é nada meu, né? Mas eu transformei esses 8 quadradinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, até 8 aqui, em um curso online estruturado, onde passa pela fase 1, ali o número 1 romano é fase 1, 2, então o planejamento, mapeamento de indicadores, mapeamento e indicadores, avaliação de processo, todas as fases necessárias para implantar o gerenciamento de processo, tá? E aí, esquecendo um pouco essa figurinha mais trabalhada aqui, esse curso foi estruturado assim, ó, cada fase 1 de planejamento, ele está aí dividido em aulas, ele está hoje na plataforma Hotmart, estou migrando agora para Udemy também, então ele está organizado em etapas, podemos chamar de aula por enquanto, que dá uma visão geral do projeto, como fazer um diagnóstico, que organização que você precisa ter para fazer esse trabalho, e aí vai detalhando em aulas como mapear processo, como definir indicador. Então cada divisão dessa aqui é uma tarefa como se eu fosse na tua empresa e explicasse, desse treinamento e mostrasse como fazer na prática. Não é só conceito, tá? E aí vai. Esse conjunto de aulas aqui, ele dá em torno de 35, ou seja, aqui tem 19 etapas, mas eu tenho cada etapa, às vezes, com 2, 3, 4 vídeos. Então são 35, além dos cursos além dos treinamentos que a gente tem no YouTube. Isso aqui é um pacote à parte, um pacote mais robusto, né? Em 35 videoaulas, mais de 400 minutos de duração e mais uns vídeos do YouTube que eu também chamo lá, fora esses daqui, para fortalecer o trabalho. Esse curso foi feito com o objetivo de uma empresa, um gestor de 10 pessoas, 15 pessoas, que tenha boa cabeça, que saiba, gosta de trabalhar sozinho, ele consegue com esse treinamento se capacitar e implantar. De qualquer forma, eu estou mantendo uma consultoria coletiva gratuita, porque eu vejo que às vezes a pessoa empaca por uma questão pequena, então mantemos contato regularmente, respondo questões regularmente, sem custo, sem nada, tá? Para que a pessoa possa andar. E alguns clientes às vezes preferem uma consultoria mais sistemática. Então, mas só fechando aqui sobre o curso, cada etapa dessa, além de ter as videoaulas, além de ter os formulários, os exemplos de formulário preenchido e tudo mais, ele tem um manual. Então, por exemplo, etapa 1, visão geral do projeto, qual que é o objetivo? Não vou ler agora. Quais os vídeos que tem para assistir? O que você tem que fazer passo a passo? Então, por exemplo, aqui na atividade, até vou reforçar, cada pessoa que comprar esse curso vai ter 1 hora de consultoria gratuita, desde que seja para discutir se eu vou implantar ou não. Se é bom começar a implantar ou não, se tiver dúvida. Então, para temas não esclarecidos, você discutiu com a tua equipe. Para temas não esclarecidos, entre em contato com o consultor, vai ser gratuito, e nós vamos te ajudar a decidir se deve implantar ou não.
Ah, Marcos, você vai falar sempre que é para implantar. Não, não é assim não. Tem situações, eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem situações que às vezes é melhor esperar, dependendo do contexto da empresa, tá? Quais os alertas que eu tenho que ter nessa etapa, né? Qual o objetivo, o que é o alvo final, que documento que eu vou ter, que decisão que eu vou ter tomada, e se tiver anexo, que nesse caso aqui não tem. Então, isso eu vou ter para cada etapazinha dessa, formar um manual de implantação do gerenciamento de processo. Isso tudo, eu vou deixar o link desse curso, da página desse curso, tá? Mas isso vamos lembrar. É quando você falar, poxa, eu acho que eu preciso de gerenciamento de processo. Então, esse curso vai te ajudar a te capacitar, mas vai mais além. Ele vai te ajudar a implantar sozinho ou com pouco apoio. Tá legal? Comentários gerais, para a gente encerrar aqui. Eu acabei puxando alguns itens aqui, ó. Não comece a implantar, se você é empresário e quer decidir implantar, vou seguir o roteiro do Marcos, sugestão minha mesmo, tá? Não comece se restarem dúvidas. Que tipo de dúvida? Tem alguns cuidados aqui, olha. Começar a trabalhar a mudança, você vai mexer com motivação. E vai mexer com motivação, podendo provocar desmotivação. Então, para pensar, conversa com o Marco, usa aquela consultoria gratuita. Olha, se você tiver fôlego para tocar durante 6 meses, 1 ano esse projeto, até chegar com o pessoal, se não no topo, mas perto do topo, opa, legal, começa. Se você tem alguma coisa para fazer daqui a 3 meses, uma fábrica nova, uma implantação, um sistema informatizado, espera um pouquinho, porque senão vai embolar o meio de campo. Aí deixa para começar a implantação depois disso. Tá? Então, essa decisão é muito importante, tá? Para começar a seguir o passo a passo de implantar. Se capacitar, assistir meu vídeo no YouTube, comprar o treinamento e assistir só para se capacitar, legal. Na hora de implantar, segue a minha orientação beabá. Você nem precisa falar comigo, mas se precisar, eu tenho 1 hora disponível para a gente bater um papo. Segundo, acabei falando. Segundo é 1 hora de consultoria gratuita, se for para discutir a decisão de implantação ou não. Então, tem material lá suficiente, a gente senta para discutir e vamos levar isso aqui. Se for para tirar dúvida, escreve por e-mail. E se for consultoria, se for sistemático, um outro assunto específico, aí nós temos que conversar. Tá, e eu vou deixar, eu esqueci de falar no começo, mas eu vou deixar uma autoavaliação mais detalhada. O que é isso aqui, olha? Aquele caminho que vocês vão percorrer, isso daqui significa, aqui eu tenho pessoas que estão com indicadores estruturados, mas não tem padronização estruturada. Eu tenho pessoas que estão começando aqui, mas eles avançaram muito em ação corretiva. Então, eu dei muito critério para vocês avaliarem 0 ou 1. Mas eu tenho uma ferramenta legal, que eu uso bastante nas consultorias e tudo mais, que ela te ajuda a fazer uma avaliação mais detalhada, em que nível você está, em que nível cada gestor está. Então, eu vou deixar aqui, se você escrever para mim ali nos comentários do curso e solicitar, passar o e-mail, fala comigo, eu vou te mandar essa pesquisa. É gratuita, é uma planilha simplesinha, mas é bem eficaz. Ela vai permitir você avaliar gestor por gestor, não é para castigar nada, é para tirar uma foto só. Em cada área, ou você mesmo, em cada área, como é que eu estou de indicador de desempenho dentro do critério de gerenciamento de processo, dentro do máximo de 100%, eu tenho 83, eu tenho 20, eu tenho 10, né? Como é que eu estou de ação corretiva, como é que eu estou de padronização? É uma ferramenta bem legalzinha aqui, mas escrevam para mim ali que eu quero saber quem está interessado em seguir, quem que seguiu até o final aqui do nosso bate-papo. Gente, é isso. Vou insistir com vocês, eu estou numa batalha de disseminar esse conceito. Se vocês perceberem, eu gosto muito desse assunto. Eu vejo que muitos de vocês assistem meus vídeos, mas não estão inscritos, então, por favor, se inscrevam, que eu preciso isso para mostrar que crescer no YouTube e chamar mais colegas. Esse nosso canal está sendo e vai ser cada vez mais uma comunidade para troca de ideias de gestores. Ok? Participem e divulguem. Um abraço, até o próximo curso.